Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido, livro que traz a mensagem dos Abrahams, que foi psicografado as mensagens foram psicografadas pela Esther Hicks, mas o livro ele é uma compilagem, ele é um ajuntamento, digamos, de todos os ensinamentos, pelo menos é isso que eles dizem aqui, que foi feito então por ela e pelo marido dela, que é o Jerry Hicks. Eles dizem que esses ensinamentos são dedicados sobretudo a Louise Hay, cujo desejo de perguntar e aprender e disseminar pelo planeta os princípios do bem-estar levou-a a nos pedir para escrever esse livro contendo todos os ensinamentos de Abraham. Ou seja, aqui a gente encontra então tudo que os Abrahams trouxeram para a gente quando eles disseram ali no início da primeira parte, no primeiro capítulo. Eles dizem que o primeiro capítulo eles chamam de coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Então, aqui eles dizendo que é todo o ensinamento deles. E a gente vê que o ensinamento é básico, parece até simples, não é? E eles repetem e disseram que seriam repetitivos. Porém, o ensinamento que eles trazem é basicamente esse. A máxima, peça e receberás, ela é verdadeira, ela é absoluta. E se a gente está pedindo e não está recebendo, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque eles dizem que há 3 etapas. A primeira a gente pede, isso a gente faz e sabe fazer bem feito. A segunda, a fonte responde, isso a fonte responde de qualquer forma, ainda que a gente não tenha formulado em palavras o nosso pedido. E a terceira parte é que cabe a nós, que é se abrir para receber, e aí a gente se fecha, a gente bloqueia, a gente não sabe receber. E por quê? Eles dizem que é porque é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que não temos a coisa que a gente está pedindo do que na vontade de ter essa coisa. Como é que pode ser isso? A gente pode se perguntar, né? Como é que eu seria tão insano dessa forma? Seria insanidade eu me concentrar na ideia de que eu não tenho. Eles trazem o exemplo de um carro, de que eu não tenho carro, ao invés de me concentrar no desejo que eu tenho de ter um carro. Aí então eles explicam que isso acontece, isso se dá porque nós somos seres vibráteis. Tudo nessa realidade é vibração, tudo nessa realidade é energia vibrando mais ou menos. Então, como seres vibráteis, a linguagem que o universo, que a fonte que vai responder ao nosso pedido, vai mandar o nosso carro, entende, é a vibração. E quem faz a ligação entre nós e a fonte é a lei da atração. E a lei da atração só entende a vibração. Ela vai ali no nosso ponto de atração e ela vê no que é que a gente está vibrando. A gente está vibrando com a expectativa deliciosa, com a alegria, a gratidão antecipada pelo carro novo que a gente tem certeza que vai chegar, ou a gente está vibrando na insatisfação por não ter o carro. Aí então é essa vibração que ela vai trazer mais para a gente. Se a gente está vibrando na alegria de ter o carro, ela vai trazer o carro. Se a gente estiver vibrando na insatisfação de não tê-lo, ela vai trazer mais formas da gente ficar insatisfeito, mais razões para a gente ficar insatisfeito. Então, basicamente é isso que eles explicaram em toda a primeira parte do livro, que trouxe a teoria de todos esses ensinos, como eles estão dizendo que aqui está todos os ensinos dos Abrahams. Porém, o Jerry Hicks explicou também que esse é o primeiro livro que ia dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir, como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Ou seja, a segunda parte, então, é essa fórmula prática. E ela é composta por 22, então, processos que trazem como a gente colocar em prática, então, tudo aquilo que eles nos ensinaram na primeira parte, na teoria, para mudar o nosso ponto de atração, para vibrar na frequência do nosso desejo. E aí eles são 22 processos, eles aconselham que a gente leia todos primeiro e depois escolha qual ou quais se casa mais com a nossa energia e que a gente faça não apenas uma vez, mas várias vezes. Eles aconselham que seja no início, uma vez por semana, e depois, uma vez por mês. Eles dizem também que há alguns processos, os 5 primeiros, por exemplo, que a gente não deve fazer se a gente estiver muito desanimado, se a gente estiver muito deprimido,
Porque há alguns processos que a gente já tem que estar vibrando mais alto para que ele possa funcionar na nossa vida. E como eles dizem que esses processos, eles realmente são milagrosos, eles podem transformar a nossa vida, eles dizem aqui, é com grande amor e entusiasmo que oferecemos esses processos capazes de mudar a sua vida. Há muito amor aqui para você. É isso que eles dizem aqui na apresentação dos 22 processos. Então seria uma pena se a gente, por estar muito desanimado, muito deprimido, fizesse um dos 5 primeiros e não obtivesse resultado, e aí isso nos impediria, faria a gente não estar tentando fazer os próximos, que com certeza eles dizem que podem mudar a nossa vida, porque muda o nosso ponto de atração. E é o nosso ponto de atração que faz a gente receber ou não aquilo que a gente está desejando. Nós fizemos no último vídeo a segunda parte do 14º processo, que era arrumar a desordem para entender melhor. E aí, no vídeo anterior, eles concluíram assim: constatamos que a maioria das pessoas que aplicaram esse sistema raramente voltou a precisar das coisas colocadas nas caixas. Ao ver que não precisou de alguma coisa das caixas por 1 ou 2 anos, você vai se sentir mais livre para doá-la ou jogá-la fora. Nesse meio tempo, sua vida ficou desobstruída e assim livre da resistência. Ou seja, um processo que nos ensina a nos livrar da resistência, colocando ordem no nosso ambiente físico. Eles explicam exatamente como fazer isso, e aí eles explicam que se a gente colocar ordem no nosso ambiente, a gente tira então aquela resistência, que é a terceira etapa do Peça e Receberás, que normalmente é quando a gente opõe a resistência por estar vibrando na frequência, em outra frequência, não na frequência do nosso desejo. E se nós estamos em um ambiente bem caótico em termos de bagunça e de falta de higiene, de sujeira, aí então é impossível que a gente ordene na nossa mente os nossos pensamentos, e aí a gente vibre então na frequência do nosso desejo. É isso que esse 14º processo então trouxe. Agora nós vamos para o 15º, que é intitulado Carteira. E sempre eles começam dizendo para que usar esse processo. Então esse processo a gente deve usar quando a gente quiser atrair mais dinheiro. Quando a gente quiser melhorar os nossos sentimentos atuais em relação a dinheiro, para permitir que ele flua mais na nossa vida. E esse segundo ponto aqui é bem interessante, porque às vezes a gente pensa, imagina se eu estou bloqueando o dinheiro, mas são as nossas crenças, aquelas crenças que nos limitam. Por exemplo, quando a gente acredita naquela frase que a gente ouviu a explicação errônea dela, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Aí se a gente acredita naquilo ainda que inconscientemente, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce para conseguir dinheiro, a gente bloqueou o fluxo do dinheiro. Então esse processo carteiro vai nos ajudar quando a gente quiser melhorar essas crenças em relação a dinheiro. Quando a gente quiser adicionar mais força a um desejo específico e quando a gente sentir que falta dinheiro na nossa vida. Então esse é um processo ligado definitivamente para o setor financeiro, então. E a escala de valor de referência emocional que a gente deve estar vibrando é entre esperança e desânimo, entre o 6 e o 16. E essa escala completa, como eles dizem, ela está ali no capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Caso você não saiba onde é que você está, em que nível você está da escala, é só voltar ali então no capítulo 20, que está aqui em algum dos vídeos anteriores, pois eu fiz o livro desde o início. Eu deixo aqui a playlist completa para você, se você quiser ver, tá bom? Começando então o 15º processo. Talvez as vibrações mais praticadas na sua cultura sejam as relacionadas a dinheiro, pois muitos o veem como um meio pelo qual flui boa parte do seu bem-estar físico. Mas muitas pessoas, sem perceber, se concentram mais na falta do dinheiro do que na presença dele. E assim mantêm-se afastadas do que desejam.
E aqui eles trazendo a mesma coisa que eles falam ali para o nosso desejo. Digamos que o nosso desejo não seja dinheiro, que a gente está desejando, então, ter mais saúde. Aí a gente fica concentrado ali na doença, no tudo que a gente está sentindo de ruim, tudo. Eles falam disso nas páginas anteriores, que o médico diz pra gente que a gente está com uma doença ali em algum órgão e a gente se concentra só ali. É como eles dão um exemplo de quando a gente vai mudar para uma cidade que é linda, que é totalmente um paraíso, porém alguém diz, tem um buraco na avenida principal, e a gente se concentra só no buraco. Então é por isso que nos afastam do nosso desejo. E aqueles trazendo especificamente para dinheiro. Muitas pessoas sem perceber se concentram mais na falta do dinheiro do que na presença dele. O natural é que todo tipo de abundância flua facilmente na sua experiência. O processo da carteira vai ajudá-lo a oferecer uma vibração sintonizada com o recebimento de dinheiro, em vez de afastá-lo. Eis o processo. Coloque uma nota de R$100 na sua carteira. Mantenha a carteira o tempo todo com você e sempre que segurá-la, lembre que a nota está ali. Sinta prazer nisso e pense na segurança que ela lhe traz. Ao longo do dia, anote as várias coisas que poderia comprar com a nota de R$100. Passando por um restaurante, pense que, se quisesse, poderia entrar e ter uma bela refeição. Vendo uma vitrine, pense que, se quisesse, poderia comprar uma roupa, porque tem R$100 na carteira. Guardando a nota, não a gastando imediatamente, você recebe a vantagem vibrátil dela, bastando pensar nisso. Se a gastasse na primeira coisa que visse, receberia o benefício de sentir seu bem-estar financeiro apenas uma vez. Mas se gastar mentalmente os R$100 20 ou 30 vezes num dia, vai receber o benefício do sentimento vibrátil de ter gastado R$2.000 ou R$3.000. Cada vez que reconhece ter bem ali na sua carteira o poder de comprar uma coisa e outra, sua sensação de bem-estar financeiro aumenta e seu ponto de atração começa a mudar. Então, aqui eles trazendo bem aquilo que eles explicaram, que é tudo vibração, que tudo, assim como nós somos energia, o dinheiro também é uma energia. Então, se a gente fica ali fazendo de conta que a gente está gastando R$100 para cada situação ali que a gente passa, então isso vai fazer com que a gente receba o benefício, a vantagem vibrátil dessa nota, a vibração dela. E aí, se a gente gastasse a nota da primeira vez, a gente ia então sentir esse bem-estar financeiro apenas uma vez. E a gente gastando só ali no pensamento várias vezes, a gente pode terminar o dia tendo o sentimento de que o sentimento vibrátil de ter gasto R$2.000 a R$3.000. E aí, ele fala também que se a gente gastasse na primeira vez, a gente receberia o benefício de sentir o bem-estar financeiro. E aí eu volto ali no ponto em que eles dizem que seja o que quer que a gente quiser. A gente não está querendo a coisa em si, a gente quer o bem-estar, a sensação que ter essa coisa vai nos trazer. A gente não quer o carro só porque ele é bonito, os bancos são estofados, tem cheiro de novo. A gente quer por causa da sensação do bem-estar que ele vai nos trazer, por poder ter. A sensação é o bem-estar. Eles dizem que como na nossa natureza nós somos o bem-estar, a gente, como nós somos todos animados pela centelha divina, não tem como não se sentir bem. Tem um dos capítulos da primeira página do livro que eles dizem que antes da gente vir, deixa eu ver se eu encontro, antes da gente concordar em vir fazer essa experiência humana, nós que somos seres infinitos, eternos, nós que somos consciências em processo de evolução, porque nós esquecemos quem a gente está sob o véu do esquecimento exatamente para poder fazer essa transição entre luz e sombras e assim ir evoluindo e assim ter prazer, ser gostoso
passar por aqui, fazer essa experiência. Eles disseram que antes da gente concordar, porque nós concordamos antes de vir, a gente tinha um monte de coisas que a gente sabia, por exemplo, algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui. Vou ler a primeiro. A gente já sabia que abrindo-se sempre para o sentimento de alegria ou bem-estar, nós estaríamos indo ao encontro daquilo que a gente deseja. Porque eles dizem, o bem-estar é a base desse universo maravilhoso e que nós, como a gente sabia que a gente ia ter oportunidades suficientes para mudar nossos pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. Como o bem-estar existe em abundância, você não percebia nenhum risco, nem se preocupava com o ambiente para o qual estava se movendo. Então, ele dizendo, o bem-estar existe em abundância, o bem-estar é a base desse universo maravilhoso. Então, tudo que a gente busca, em tudo que a gente tá pedindo, seja casa, carro, apartamento, a gente está buscando esse bem-estar que é a base do universo, que é tudo que a gente sabia que a gente ia encontrar aqui, mas a gente esqueceu. E aí a gente pensa que é preciso sofrer, a gente pensa que é preciso não ter, às vezes, por crenças que nos limitam, a gente fica tanto tempo assim bloqueando o fluxo do dinheiro na nossa vida, exatamente porque a gente pensa que talvez inconscientemente que a gente não mereça, porém é a nossa natureza. E é por isso que eles dizem que se a gente gastasse essa nota desse processo que eles estão passando da primeira vez, a gente ia receber o benefício desse bem-estar apenas uma vez. Mas se a gente vai gastando ela ali mentalmente, a gente recebe esse benefício várias vezes, esse benefício vibrátil. E continuam. Cada vez que reconhece ter bem ali na sua carteira o poder de comprar uma coisa e outra, sua sensação de bem-estar financeiro aumenta e seu ponto de atração começa a mudar. E é isso que eles disseram, que eles prometeram, que os 22 processos, todos eles, o objetivo é mudar o nosso ponto de atração, porque é o nosso ponto de atração que mostra para a lei da atração em que é que a gente está vibrando, em que nível, em que patamar a gente está vibrando. Se a gente está vibrando na felicidade com aquilo que a gente deseja, ou se a gente está vibrando na falta daquilo que a gente deseja, e é isso que ela vai trazer mais para a gente. Se a gente está vibrando na felicidade, ela vai trazer aquilo que a gente deseja até muito melhor, porque é a felicidade que a gente está vibrando, é a alegria que a gente está vibrando. Se a gente está vibrando na falta, na insatisfação com aquilo que a gente deseja, que a gente não tem ainda, ela vai trazer muito mais razões para a gente ficar mais insatisfeito. É a lei da atração, é assim. E as leis, elas são, então, absolutas também nessa realidade do relativo. Você não tem de ser rico para atrair riqueza, mas tem de se sentir rico. Por outro lado, qualquer sentimento de falta de riqueza causa uma resistência que impede a riqueza. Olha, gente, é bem... É um jogo até meio... Como que diz essa... Não, esqueci a palavra agora. Poxa, meu Deus, então a gente não precisa ser rico para atrair riqueza. Qualquer um atrai riqueza, porque esse é o normal. Eu ouvi o Joy Dispenza ou Joy Vitale, sempre que eu vou citar isso, mas eu acho que foi o Joy Vitale dizendo que a gente não cria a falta, a gente não cria escassez, a gente não cria riqueza. Que tem gente que diz, vamos fazer alguma coisa para manifestar abundância. E a gente não manifesta, a gente não cria abundância. O que a gente cria é a falta e a escassez, porque a abundância é o nosso estado natural. Então é isso que eles estão dizendo. A gente não precisa ser rico para atrair riqueza, mas a gente tem que se sentir rico, porque qualquer sentimento de falta de riqueza causa uma resistência que impede a riqueza. Então, se a gente está querendo muito dinheiro, a gente joga na loteria todo bolão, a gente está sempre querendo dinheiro, a gente quer muito dinheiro, mas ali inconscientemente a gente tem aquelas crenças limitantes. E além do mais, a gente tá jogando e a gente vai falar, ai meu Deus, vou colocar mais um pouco de dinheiro aqui, mas eu não tenho, não dá nem para pagar as contas. Além do mais, eu tô vindo jogar na loteria, tomara que eu ganhe dessa vez. O que a gente está passando? Qual é o nosso ponto de atração? Falta, eu não tenho necessidade.
que a lei da atração vai trazer? Mais falta. Vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que a gente gaste até aquele extra que a gente guardava todo mês, a gente vai ter mais necessidade. Então, o que eles estão dizendo é que até o final do livro, com certeza, eu acredito que a gente já vai ter entendido, que eu já vou ter entendido como realmente, vestido isso, colocar isso em prática, é que a gente deve, então, se sentir rico para que a riqueza chegue. Ou seja, a gente deve liberar todos os bloqueios que estão impedindo o fluxo de dinheiro de ser leve e fácil e alegre na nossa vida. Se você gastar seu dinheiro mentalmente várias vezes, estará praticando a vibração de bem-estar, de segurança, de riqueza e de segurança financeira. E o universo responde à vibração que você alcançou, sintonizando-a com a manifestação de riqueza. Coisas que parecem mágicas vão começar a acontecer assim que você alcançar um maravilhoso sentimento de abundância financeira. O dinheiro que você ganha vai parecer durar mais. Quantias inesperadas de dinheiro começarão a aparecer. Seu empregador vai ter vontade de lhe dar um aumento. Você receberá desconto numa compra. Pessoas lhe oferecerão dinheiro. Vai descobrir que as coisas que queria, pelas quais pagaria, chegarão até você sem qualquer custo. Serão oferecidas oportunidades de ganhar, essa palavra está entre aspas, toda a riqueza que acredita ser possível. Com o tempo, você vai ter a sensação de que uma comporta de abundância se abriu. É um processo simples, mas poderoso, que vai mudar seu ponto financeiro de atração. Embora não haja limite para o que o universo pode lhe trazer, você tem de se sentir bem em relação a dinheiro para permitir que ele flua na sua experiência. Então, olha como que eles concluem essa parte. Você tem que se sentir bem em relação a dinheiro. Como é que a gente se sente bem em relação a dinheiro? Por exemplo, se a gente vai, na hora que a gente tem que pagar as nossas contas. Se a gente se sente bem em relação a dinheiro, a gente devia pagar a conta agradecendo, por exemplo. A gente vai pagar a conta da luz e a gente agradece, oh meu Deus, muito obrigada. Com esse calor, eu tive eletricidade para fazer funcionar o meu ar-condicionado, ou o meu ventilador, ou a minha geladeira para tomar uma bebida geladinha. Ou no frio eu tenho a eletricidade para esquentar o meu banho. Eu tenho a eletricidade para poder ter a internet, ou se eu vou pagar a internet, meu Deus, que ótimo. A internet é uma coisa que não existia há algum tempo, que facilitou tanto a vida de todo mundo. Com o WhatsApp eu converso com os meus amigos que estão lá do outro lado do mundo. Então, se a gente paga com esse sentimento, a gente, muito obrigada, eu tenho dinheiro para estar pagando essa conta, que ótimo. E aí, se a gente paga assim, oh meu Deus, eu tenho que pagar mais essa conta de luz. E se a gente vai lá ainda, a gente faz um gato. Eu vi uma matéria sobre isso, um post com 500 mil fios, dizendo que aumenta a cada dia mais o número de gatos. Então, a pessoa que vai lá e burla e pega assim, pensando a quem é que ela está prejudicando. Ela está prejudicando a ela própria, porque ela não está sentindo bem-estar e está pagando por aquilo que ela está recebendo. Pagar as contas com alegria e agradecer antecipadamente, agradecer muito. Eu acredito que dessa forma a gente abre o fluxo do dinheiro na nossa vida. Eu acredito piamente. E agora, então, eles vão para aquela parte que é os Abrahams que vão nos falar sobre o processo da carteira. Não se preocupe se você continuar tendo pensamentos sobre a ausência das coisas, porque é natural que eles ocorram. Ofereça deliberadamente mais pensamentos ligados à riqueza e à prosperidade que deseja. Ao longo do dia, percebendo em quantas coisas poderia gastar seus R$100, você estará utilizando intencionalmente a energia não física para aumentar seu sentimento de prosperidade. Então, os Abrahams sempre trazendo uma amostra de que o que eles estão passando não é impossível de fazer. Como que eu vou parar então, se eu não tenho mesmo dinheiro, cada vez eu já estou com aquele padrão mesmo, como Napoleão Hill diz, que é como um carro que passa uma estrada de terra, quando a gente está
já ali acostumado a pensamentos negativos, ele passa na primeira vez, deixa uma marca superficial e a cada vez que ele passa essa marca se aprofunda mais, que é a mesma coisa com pensamentos negativos. Então a gente tem que começar, porque eles dizem, olha, ainda você não se preocupa se você continuar tendo pensamento sobre a ausência das coisas, porque é natural, porém ofereça deliberadamente mais pensamentos ligados à riqueza. Você não vai parar, a gente não vai parar do dia para a noite. Eles vão continuar, mas quanto mais a gente ficar consciente, quando a gente está pensando dessa forma e a gente substitui pelo positivo, aí pouco a pouco a gente muda esse padrão, pouco a pouco a gente aterra esse suco que a marca do carro fez e aí a gente pode pegar outra direção. Alguém uma vez disse: Abraham, está claro que faz tempo que você não tem um corpo físico, pois não se vai muito longe com R$100. E nós respondemos: você não entendeu. Se você gasta R$100 1000 vezes por dia, gastou o equivalente a 100 mil. Você verá como isso vai reforçar seu sentimento de prosperidade. Seu ponto de atração é a maneira como você se sente. Ou seja, concluindo, não é que R$100, ver qual é o valor, quanto é que a gente pode comprar com R$100, mas sim ter aquela sensação do bem-estar que vai trazer vibrátil dos R$100 a cada vez que a gente gastá-lo de forma imaginária. Porque a gente vai reforçar esse sentimento de prosperidade e aí o nosso ponto de atração vai mudar. Porque o nosso ponto de atração é a maneira como a gente se sente. Eles dizem aqui no final do 5º capítulo que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então é aquilo da gente passar o dia gastando esses R$100, porque isso vai mudar o nosso sentimento, pelo menos nesse momento. A gente não vai estar pensando negatividade, a gente não vai estar pensando na falta do dinheiro. Nós temos R$100 na carteira e estamos gastando com tudo aquilo que a gente desejava, ainda que seja R$100, como ele está dizendo. Alguém diz faz tempo que ele não tem um corpo físico, porque não dá para comprar muita coisa, mas quantas vezes a gente pode gastar esses R$100? Isso que eles estão explicando. Pelo menos foi isso que eu entendi. Tá bom, gente? É assim que ficou, então, esse 15º processo, que é o processo carteira. Deu para fazer em um vídeo só. Eu espero que você tenha gostado, que você vá, depois do final, fazer esse processo que eles dizem realmente que é o processo que vai fazer com que a gente abra as comportas para que o dinheiro flua na nossa vida com facilidade. E aí então, para o próximo, 16º processo é colocar nos eixos. Eu espero que você venha para a gente continuar a ver esse próximo processo. Está quase acabando, são 22. Se você gostou desse, quiser compartilhar, muito obrigada. Se você quiser deixar o seu like também, muito obrigada. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem outros livros, tá bom? Como esses, não sei se eu citei algum, citei o Napoleão Hill, né? Tem os livros dele lá. E tem outros livros também. Se você quiser entrar e se quiser se inscrever, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? E espero te encontrar para o próximo vídeo. Tchau!